e vai poder ser. Mas, irmãos, quando o Senhor Jesus voltar em nuvem de glória, a terra dará seus mortos, a água dará seus mortos, o mar dará seus mortos, e o inferno dará seus mortos. E todos ressuscitarão, um para a vida e gozo eterno, outros para a morte e castigo eterno, e juízo eterno. Porque o Senhor Jesus diz assim: naquele dia eu reunirei com os anjos do céu e na trombeta dos arcanjos, de um canto e outro canto da terra. E eu separarei, como o pastor separa as ovelhas do lado direito e os cabritos e os bodes do lado esquerdo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, e possuí o reino que vós está preparado antes da criação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu era nu e me vestiste, eu era estrangeiro e me hospedaste, eu estava preso e fosse me ver. Agora, irmão, vamos transformar isso. Podemos usar, sim, como símbolo da vida material, mas vamos usar isso para a vida espiritual. Quando eu tive fome de quê? O que o Senhor Jesus falou? Né? É quem tem fome e sede de justiça, vinde a mim. Todos que vão estar descansados de quê? Desse mundo cheio de pecado, de corrupção. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e meu fardo que é suave, e acharei descanso para vossas almas. Então, irmãos, quando a Bíblia, que ela é totalmente espiritual, fala de comer, é quando você que é pregador da palavra de Deus, você sacia com a sua pregação a alma de alguém. Você está dando de comer o quê? O pão da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz: o meu corpo verdadeiramente é comido, o meu sangue é verdadeiramente bebido. Quando você prega a palavra para alguém que está com sede de ouvir o evangelho, que quer salvar sua alma, ele sacia sua sede em quê? Como o Senhor Jesus sobre aquela mulher ali, que está escrito lá em 4 de São João, que falou para a mulher: aqueles que beber desta água que eu te der, dentro do seu corpo fluirão a corrente de água da vida, que salta para a vida eterna. E a mulher falou: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha que vir aqui, tirar mais dessa água, para que eu não tenha mais sede. O Senhor falou assim: vai e chama o seu marido. E o irmão falou para ele assim: eu não tenho marido. Pensando que ela está falando com um homem qualquer, com um profeta. Mas está falando com o próprio Filho de Deus. E o Senhor falou para ele: é verdade, tu não tem marido. Que já tivesse 5, e esse que tu tem agora também não é seu marido. Porque o Senhor conhece, irmão, o nosso estado espiritual, a nossa vida e a nossa vida material e espiritual. Ninguém se engane em pensar que vai viver essa vida que está vivendo aqui e não está sendo tudo anotado no livro. Aquilo que você faz do bem, que é concernente à vida eterna, está escrito em 21 de Apocalipse. Os livros das nações, de todo o povo, vai estar escrito no livro. E está escrito assim: aquele que não foi achado escrito no livro do Cordeiro será lançado no lagar de fogo que arde como enxofre, que é a segunda morte. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é clara. Se engane quem quiser, ou quem não quiser ouvir, como o profeta Isaías diz. Eles fizeram o ouvido desse povo, eles fizeram difícil de ouvir, ouvindo não entenderão, vendo não perceberão, porque o povo, irmão, fecharam o ouvido para as coisas de Deus, mas abriram bem seu ouvido para as coisas mundanas, para as coisas terrestres, para o pecado, para a vaidade, para as drogas, para a bebida, para o adultério, para a fornicação, para o homicídio e para tudo, irmão, que é mentiroso e tudo aquilo que não é de Deus, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, que diz assim: e será lançado no lago de fogo ardente os feiticeiros, os idólatras, os homicidas, todos aqueles que mentem e amam a mentira. Irmão, tudo aquilo que não é da palavra de Deus é vida, é mentira. E se você mente, nem que seja uma pequena mentira, cuidado para não ser lançado no lago de fogo que arde como enxofre. Então, irmão, o batismo é o símbolo da morte e o símbolo da vida.
Quando você está morto para Deus, você desce nas águas do santo batismo, você morre para o mundo e vive para Deus. E se você não é batizado, irmãos, vive no mundo do pecado, você está morto espiritualmente diante de Deus. Mas se você vive segundo a graça, você está vivo em Cristo Jesus. Porque Paulo escreveu, irmãos, aos Romanos, capítulo 8, ele diz assim ali, irmãos, que a vida que agora eu vivo na vida do Filho de Deus. Ele diz, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do pecado trouxe a morte e reina sobre o corpo mortal. Mas depois lá na frente, em 8:31 em diante, ele diz assim, irmãos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, irmãos. E ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? A morte? A vida? A tribulação? A doença? A altura? A profundidade? A distância? Os anjos? O presente? O porvir? A potestade? As autoridades? Nenhuma criatura pode nos separar do amor que está derramado em nossos corações por nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Então compreende e não faz, irmão, ouvido de surdo. Faz de conta que você não escuta, não. Porque Apocalipse diz assim, aquele que tem ouvido, ouve. Então ouve, irmão, a palavra de Deus que é pregado, que está anunciando, e crê nela com espírito de humildade, para que você possa receber a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte que Deus tem me dado a respeito da morte, irmão, a morte está escrito que ela reinou de Adão até Jesus. Mas Jesus venceu a morte ao terceiro dia e ressuscitou, irmãos. Diz assim ali, que no amanhecer do primeiro dia da semana, Maria e Maria Madalena e as Marias foram ungir o corpo do Senhor. Quando chegaram na sepultura, o Senhor já havia ressuscitado e tinha 2 anjos, um na cabeceira e outro, irmão, aos pés. E diz assim, por que buscais o vivente entre os mortos? Ele já não está aqui, mas já ressuscitou, como vos diz os seus irmãos e a Pedro, que vai diante de vós. Ele vai diante de vós para o monte da Galileia, onde ele subiu para o céu. E quando ele subiu para o céu, irmão, o Senhor Jesus, ele ressuscitou, irmãos, e falou para, está escrito em 28 de São Mateus, que falou, ide por todo mundo. Naquele dia foi diante deles para a Galileia, mas aqui está mandando ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer, precisa de ter fé para crer. Precisa de crer em quem? No Senhor Jesus. Crer em quê? Que ele morreu para salvar a nossa alma. Por quê? Para nós receber a vida eterna no seu nome. E quando, irmão, o nosso corpo abaixar na sepultura, a nossa alma, irmão, possa repousar debaixo do altar de Jesus Cristo. E você diz, como assim? Está escrito no livro de Apocalipse, que aqueles que estavam mortos reclamou com Deus assim, até quando tu nos tirarás desse lugar? Foi dado ele vestes compridas e brancas, diz, reposa por um tempo e mais um pouco de tempo, até que todos os seus irmãos sejam mortos na terra, e aí venha, e aí vocês vão participar, irmãos, da vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles irmãos que morrem em Cristo, eles não dormem, eles não morrem, eles dormem, tá? Porque, quando, 2 exemplos disso aí, quando o Senhor Jesus ressuscitou, irmãos, Lázaro, ele foi lá e falou, Lázaro, sai para fora. Por que ele falou Lázaro? Porque você fala, os mortos saem para fora, todos os mortos, irmãos, iam ressuscitar. E ele queria ressuscitar somente Lázaro. Por isso, irmão, que ele mencionou Lázaro. Lázaro, sai para fora. Que ele fala, os mortos que estão na terra, sai para fora, irmão. Todo mundo que tinha morrido antes ia ressuscitar. Então é por isso que ele usou nominalmente o nome de Lázaro. E por que na casa de Jairo, irmão, também ele usou a mesma prática. Ele falou para eles, a menina não morre, mas ela dorme. E eles riram dele. E ele chegou lá e pegou na mão dela e falou, Talita, levanta. Quer dizer, Talita cume quer dizer levanta, ergue-te. E ergueu a menina e mandou dar comida para ela, porque
porque os mortos não comem. Irmão. Mas ele ergueu ela, mas levantou ela, mas será que ela estava viva? É lógico que estava. Por isso que o Senhor Jesus mandou dar comida para ela. Porque para significar que ela estava viva. Você já viu alguém lá no caixão e pôr comida na boca dos defuntos? Então, se o Senhor Jesus mandou dar comida para ela, porque ela estava viva, o Senhor devolveu a vida para ela. E para isso ela levantou e comeu, para que todos os incrédulos, os tomés que estavam ali, vissem que ela estava com vida. Então é isso que Deus me dá de esclarecer sobre a morte, sobre a vida eterna e sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal Geraldo Carlinhos CCB e a paz de Deus até o próximo vídeo.